embora. Bora falar do Leão. Tem convidado hoje, gaúcho das bandas do Rio Grande do Sul, especialmente lá de Porto Alegre, minha querida Porto Alegre, Poa, terra de Humberto Gessinger, terra de Cleiton, mas não é de Porto Alegre, tá? Mas eu curto e faz de conta que é. Terra de que mais? Tanta coisa boa tem em Porto Alegre, velho. Vamos lá? Vamos falar com ele, Alexandre Ernest, né? Meu querido amigo lá de Porto Alegre. Bom dia, macho velho. Tudo jóia? Grande, Alessandro. Tudo bem, pessoal? Pô, prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Desculpa a voz, estou um pouco debilitado, um pouco gripado. Eu costumo sempre dizer que eu pego 2 gripes no ano, é quase como janela de transferências, né? Uhum. E como eu já me conheço, mais ou menos, eu vou tentando segurar ela, né? Mas a garganta não adianta. A garganta, ela atinge e eu não consigo fazer com que não dê uma roquidãozinha de leve, tá? Mas não há de ser nada. Só estou pedindo a desculpa mesmo pela questão da voz. Mas um prazer enorme, né, cara? Tá mais uma vez aqui contigo, a gente poder conversar tanto sobre o Inter quanto o esporte, também projetar, né, essa partida de domingo, 16 horas aí, que é importantíssima, né? Eu acho que para os 2 clubes nesse sentido aí de Campeonato Brasileiro. Pois é. Cara, que camisa maravilhosa. Tu colocaste preto, é preto ou é cinza isso aí? Porque tá parecendo rubro-negra a camisa. É um preto, é um preto, só que como eu tô do lado da janela aqui, bate uma luz, parece meio cinza, mas é maravilhosa. De Adidas aqui, velho. Que camisa linda. Maravilhosa. Bom, agora o Inter lançou a camisa, a segunda camisa do ano, a branca, né? Todo ano tem uma vermelha e uma branca, e a branca agora é alusiva ao título brasileiro de 75, sim, em que ela era praticamente toda branca, só com alguns detalhes em vermelho, assim. Cara, tá linda. A Adidas, esse ano, a Adidas matou a pau em todos os produtos, basicamente, aí, do internacional profissional, principalmente. Faz tempo que eu não escuto esse termo, matou a pau. Levanta aqui, é manga comprida? É, manga comprida. Lindona, cara. Lindona essa camisa. Que inveja! No bom sentido, em ela todos os pega sentidos. Mais aqui, ó. Ela é mais coladinha, ó. Massa, sabe? Total. Ela é mais coladinha, ela é bem. Cara, ela é linda. Porque, linda. E é legal, assim, ó. Porque do lado aqui, ó, ela tem esse detalhe aqui, ó. E aí, quando tu fica de pé, tu fica com a silhueta, independente se tu tá mais gordinho ou não, né? Parece até mais fortinho. Segura a peteca então, do cara, né, velho? Fica bacana, dá uma moralzinha pro cara. Alexandre, teve treino ontem, não foi? Do Inter, pelo que eu tô sabendo. Pô, cara, um treino doido aí, se a gente for olhar, né? Um treino em que, por mais... claro, a gente tá falando da vitória, né, do Internacional sobre o Maracanã, pela Copa do Brasil. Agora o Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil e é doido, né? Porque a gente faz 3-0 no clube cearense, mas ao mesmo tempo perde 3 pênaltis, né? Perde 3 pênaltis, poderia ter sido 6-0 o jogo, né? Isso se a gente for olhar que o Alan Patrick também perdeu um pênalti aqui em Porto Alegre. Então, aqui tinha sido 1 e um pênalti perdido. E lá foi 3 com 3 pênaltis perdidos. Poderia ter sido o agregado de 8-0, né? Uma superioridade tremenda, absurda. E o mais doido é o seguinte também, né? Foram 4 pênaltis nas 2 partidas. 3 o Alan Patrick errou e 1 o Wesley. E não é costume, né? O Alan Patrick errar tanto pênalti, né? Entendi. Eu estou passando aqui na tela, Alexandre, os convocados na delegação que foi para o jogo de ontem. Te pergunto, cara, porque domingo nos encontraremos dentro do gramado, Sport e Internacional, Sport tendo que vencer. A gente vai falar do ambiente, inclusive, com a mudança daqui a pouquinho, quando você se despedir da gente, para o torcedor. Tem promoção de ingresso. O torcedor está ressabiado, né? Tá aquela coisa toda, 2, 3 passos atrás, mas é uma coisa que ou é pela camisa ou, enfim, não pode ir para gestão, que a galera está chateada, não é para o jogador, e etc, etc, etc. Mas conta para mim, né? Como é que estão os olhos do Inter para o Campeonato Brasileiro? Tendo em vista um baita de um elenco, estrutura,
tem torcida. Porra, o que está acontecendo com o Inter com relação ao Campeonato Brasileiro, meu amigo? Sabe que, assim, se a gente for avaliar a tabela do Inter, em termos de números, é bem ruim, né? A campanha que o Inter está fazendo em cima de uma expectativa que se tinha pelo time do Roger Machado. Foi campeão estadual aqui, invicto, ganhou todos os jogos, inclusive os Grenais, né? Chegou, claro, teve um empate da última partida no estádio Beira-Rio, mas já tinha ganho dentro da casa do adversário, fez um jogo muito sólido dentro do estadual. Agora, quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente pega Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, aí vai para Fortaleza para encarar que é uma viagem tremenda, né? Tu sabe também, porque vocês vêm para cá e você sabe o como é cansativa essa viagem. Depois pega o próprio rival Grêmio e só agora, vamos dizer assim, a gente consegue uma tabela um tanto mais branda em termos de adversários. Tu pega o Mirassol e tu pega o Sport, eu não quero faltar com respeito, por óbvio, mas eu digo no contexto do Campeonato Brasileiro do Sport, é uma tabela mais branda também, né? E agora vai ter o Fluminense, enfim, são jogos que não são com os postulantes a título, ou então com SAF, ou então com times com muito investimento. Sim. Então, eu acho que se a gente for olhar o adversário, dá para entender a pontuação do Inter. Mas um time que pretendia ser aspirante a título tinha que fazer mais. Porque tu tem que passar por esses caras, não adianta. Se tu tem pretensão de título brasileiro e se tu te coloca como um postulante ao título, tu tem que ganhar do Flamengo, tu tem que ganhar do Palmeiras, principalmente dentro da tua casa. Palmeiras ganhou dentro do Inter, o Palmeiras ganhou do Inter dentro do Beira-Rio. Isso é muito ruim, né? Porque agora obriga o Inter no segundo turno a ganhar do Palmeiras lá, seja em Barueri, seja no Allianz Parque, assim como, por exemplo, o Flamengo, que empata com o Inter no Maracanã, ou seja, o Inter, entre aspas, ganha um ponto, o Flamengo vai ter que buscar pontos aqui no Beira-Rio. Então, essa questão dos times que são postulantes a títulos até vão trocar. Mas tu não pode, por exemplo, empatar com o Mirassol dentro da tua casa. O Inter empatou com o Mirassol dentro do Beira-Rio. Então, esse tipo de jogo é difícil do torcedor aceitar. Aliado a isso, tu tem Libertadores, tu tem a Copa do Brasil e talvez o reflexo de uma corda esticada, como o Inter poucas vezes teve no estadual. Nos últimos anos, o Inter não vem ganhando nem o estadual, né? Então, se a gente pega, a última vez que o Inter tinha ganho o Campeonato Gaúcho foi em 2016. Então, 2017, o Inter chega na final, mas perde para o Novo Hamburgo. O Inter até chega na final nos anos sequentes, né, subsequentes, mas o Grêmio ganha os outros 7 anos. Então, a gente brincava aqui que era um gauchão FIFA, que era um gauchão meio Copa do Mundo. Por quê? Porque o Inter tinha um octa na história, ou melhor, o Inter ainda tem um octa na história, e se o Grêmio ganhasse, igualaria isso. Então era um campeonato gaúcho histórico, e o Inter ele foi com um time titular em todos os jogos. Todos os jogos. A ponto de o Wesley lesionar, Borré lesionar, o Bernabé, que é o lateral esquerdo, estava para entrar, vamos dizer, em definitivo para o grupo do Inter, porque ele estava emprestado junto ao Celtic, o Inter compra ele da Escócia, ele resolve a questão do Bernabé, o Bernabé chega na quarta, sábado estava no campo, não fez pré-temporada. Então, existe uma dosagem também agora no Campeonato Brasileiro da minutagem de alguns jogadores. E isso também faz com que o Inter enfraqueça e aí os adversários tenham alguma vantagem também, né? Não acho isso desculpa, tá? Não acho isso desculpa. Mas tem que ser levado em consideração, com certeza. Uhum. Até em cima dessa pauta ainda, dessa pergunta, eu vi um material aí do Sul, estava lendo sobre o Inter, dizendo que o Roger e a torcida em si, todo mundo, a imprensa,
dizendo assim que o Inter, vendo no escopo do Campeonato Brasileiro, não era para disputar título. Mas olhando no geral, aliás, ou foi no geral, meu Deus, no geral era, mas no Campeonato Brasileiro não. Como você retirar os outros campeonatos e não fazer um extrato do time, né? É uma geral de tudo. Porque é que assim, ó, o geral é o seguinte, tá? O que eles querem dizer? Se tu for olhar, o aproveitamento do Inter na temporada, ele é bom. Eu tenho o dado aqui, eu posso até pegar e no meio da conversa aqui a gente fala, tá? Mas se a gente pegar o dado do aproveitamento cru, o Inter tem um bom aproveitamento. O problema mesmo do Inter é se a gente isolar as competições. Porque daí, sim, daí tu pega ali o Inter hoje a 1 ponto do Z4, tá? Isso é muito ruim. E, ao mesmo tempo, nas oitavas da Copa do Brasil e podendo estar nas oitavas da Libertadores. Então, se tu isolar os campeonatos, o Campeonato Brasileiro do Inter é muito ruim. Mas se tu pegar, por exemplo, a temporada do Inter, ela não é das piores, porque o aproveitamento do Inter é bom. Mas ninguém bota taça no armário com aproveitamento, né? Essa é a grande questão. O torcedor, ele quer taça, ele não quer saber do aproveitamento do Inter. Então, é complicado quando a gente ouve, e isso quem fala é muito a mídia tradicional, como se chama aqui, né? A identificada não gosta nem um pouco, né? Qual o time que deve vir para cá? Priorizaram, pelo que a gente está entendendo, o jogo de ontem, e eu acho que nem precisava botar esse time todo, né? Inclusive, vendo o placar depois, fica mais fácil, mas eu acho que nem precisava. Mas, assim, até porque eu acho que o Sport, mesmo estando numa fase ruim, vai dar mais trabalho do que o time de ontem, dentro da Ilha do Retiro. Eu tenho... Para domingo, de time, de possibilidade, acredito que o Inter venha querendo vencer pela simples situação do Sport, né? A fase complicadíssima. Eu sempre digo o seguinte, tá? Jogar aí é complicadíssimo. Jogar aí na Ilha do Retiro é absurdo. É um caldeirão. É jogo difícil. É um ambiente hostil para qualquer adversário. Principalmente o Inter. Já fiz jogo aí, a gente sabe que é bem difícil. Mas eu sempre penso o seguinte: não há momento melhor para tu vencer o Sport. Justamente por essa titubeada no campeonato, né? A pressão do Z4, a questão principalmente, né, de um rebaixamento, de repente, nós vamos só lutar para não cair, a direção tá mal, né? O torcedor de repente está meio... Se tem um momento que o Inter pode aproveitar, né, das arquibancadas, é a falta de paciência que o torcedor está. Dessa vez, o Inter, se quiser contar com isso, vai contar. Infelizmente, pro lado de cá da gente. Mas então, é nesse sentido, sabe? É que nem no jogo contra o Fortaleza, que a gente vai para aí e acaba colocando o time reserva. Eu não gostei, cara. Eu não gostei, porque o Fortaleza estava num momento bem ruim. Estava num momento ruim com o próprio Vojvoda, todo mundo falando que era talvez o principal declínio, ou o principal momento de baixa da era Vojvoda. Então, não ia ter momento melhor para tu ganhar do Fortaleza dentro do Castelão. Também é complicado jogar no Castelão. E aí a gente empata com o Fortaleza. Sim. Então, assim, pela fala do Roger ontem, eu acho que a gente vai com um time bem perto do time quente, tá? Eu acho que a gente vai controlar a minutagem do jogador e não a preservação desde o início. Por exemplo, o Alan Patrick ontem jogou 33 minutos do segundo tempo. Então jogou o primeiro tempo e 33 minutos do segundo. Quando o Inter fez o 2-0, o Roger foi lá e agora deu. Agora tá legal. Então, o Alan Patrick talvez não precisasse jogar 33 minutos do segundo tempo, né? Se o Inter tivesse feito o pênalti do primeiro, se o Inter tivesse feito os seus gols e as suas oportunidades que criou.
Então, o Roger na coletiva disse o seguinte: a gente está tendo cuidado em preservações também, mas em minutagem, porque a minutagem do jogador ela é importante. Se o cara é preservado no jogo, eu faço ele fazer um controle de carga, eu faço ele fazer um trabalho de força, eu faço ele fazer um trabalho específico para aguentar o restante da temporada ou da sequência, né? Porque, querendo ou não, agora a gente está aí na iminência de tirar, entre aspas, férias, né? Então, acho que o Roger vai com aquilo que ele tem mais próximo do ideal. Em cima, claro, da condição clínica de cada um. Por exemplo, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel já não jogaria, porque é de vocês ainda, emprestado aí. O Inter até disse que vai comprá-lo e tal, mas... Vai comprar mesmo. Como é que tá o meu zagueiro aí? Não, jogador titularíssimo. Titularíssimo. O Roger encontrou ele como zagueiro titular. Ele é lateral esquerdo, né? Jogou por vocês aí como lateral esquerdo. E o Roger não pensa em colocar outro no lugar. Até deu umas falhadas aí nos últimos jogos e tal, mas normal, é um menino, tá oscilando ainda, mas vai comprar sim. Eu tenho informação que é na casa dos $500 mil o passe, mas é que parece também que tem o Johan foi para aí, né? Quer de volta não? Bora fazer um negócio? Eu te dou Não. Johan, tu me dá ele. Não, cara, não Bora, pô, aceitamos essa janela devoluções. agora tá, ué, Johan. Não. Perdeu a oportunidade, cara. Tinha que ter ido no Procon quando ele chegou. Pô, Puta que lembra pariu. que eu tava aqui? Lembra que tu me chamou aqui e eu falei do Johan, acho que pra ti aqui, se eu não me engano. Eu disse, cara, olha, eu não contrataria. Eu sempre faço essa frase com vocês aqui, né? Ó, eu não contrataria. Você fosse o presidente do esporte, né? Eu falo assim, Isso. Alexandre Romão. Aí Isso. você... Não. Eu digo. Cara, é que não é. É que nem assim, ó. É que nem o Grêmio agora contratou o Edenilson, né, cara? Daí os meus amigos gremistas estavam tirando onda. Bah, e aí, ó, pegamos o cara que era de vocês, ó, mas ele sempre foi gremista e tal. Eu disse, cara, pra mim me serve. Continua rindo assim, continua brincando, achando que tu tá tirando uma onda comigo. Esse Edenilson aí vai quebrar o time de vocês. Dito e feito. Os caras querem matar o Edenilson aqui. Porra. E aí eu falo, cara, eu já vivi isso, né, meu? Já vivi isso, sei como funciona a coisa. Não, já passei raiva com o Edenilson. Já passei. É que nem o torcedor agora do Fluminense falar do René, sabe? Tipo, já passei por isso, brother. Eu sei que é complicado. Entende? Então, não dá. Não desejo. Para os meus amigos, eu não desejo a mesma coisa. Tem alguns atletas aqui bons para mandar para vocês. Fala aí com o presidente, turma boa que, de repente, pode estar saindo agora no meio do ano. Tipo Johan, entendeu? Para levar para vocês. Querido, de cabeça agora tem uma escalação provável, mesmo que não seja, mas uma ideia que você colocaria, ou melhor, que o Roger deve colocar contra o Sport, que aqui a ideia é, do torcedor rubro-negro, leva engano, né? Porque você é o eu pratico esporte, daí. Aliás, é o eu pratico... Inter, eu pratico internacional. Então... Cara, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu acho talvez que o Bruno Henrique pode ser preservado, mas porque o Bruno Henrique jogou ontem e o Thiago Maia não. Então daqui a pouco joga o Thiago Maia e não o Bruno Henrique. Tá. Não sei se o Fernando joga, tá? Não sei se o Fernando joga. Porque o Fernando... Assim, para mim tem 4 jogadores essenciais do time do Internacional. Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick. Esses 4. Não pode perder esse jogador. Não pode, de forma alguma. Tá? Como o Vitor Gabriel não vai jogar, deve jogar o Juninho, que é o substituto. Na verdade, ele era até para ser o titular, mas aí o Vitor Gabriel está indo bem, não vai sair mais. Eu tenho dúvida, tá? Se joga o Vitão. Ou se daqui a pouco ele não vai botar um Rogel ou um Cleiton Sampaio, tá? Tenho dúvida mesmo. Porque o Vitão, ele também já está numa carga grande, ainda que, sabe, o jogo contra o Bahia é mais importante que esse jogo agora do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai assim, ó. Eu acho que vai o seguinte. Antony, Brian Aguirre,
Rogel, Juninho e Ramon. Eu também acho que ele vai preservar o Bernabé, tá? Ramon na lateral esquerda, daí. Ronaldo, Thiago Maia. Acho que vai o Alan Patrick, tá? Mas Alan Patrick ou Oscar Romero. Daí tu tem também a possibilidade de colocar o Gabriel Carvalho ou o Wesley pelo lado direito e o Prado do lado esquerdo. E o Ricardo Matias de centroavante como a referência lá na frente. Eu ficaria nestes jogadores para iniciar o jogo. Me surpreenderia muito se fosse outro tipo de escalação. O Ronaldo ou o Thiago Maia seriam os substitutos naturais do Fernando e do Bruno Henrique, que são os titulares hoje. Beleza, meu querido. De resto, tudo bem em Porto Alegre? Graças a Deus, tudo bem. O pessoal falou ali, né, que eu pareço o Tandy do vôlei, né? Muita gente me dizia que eu parecia o Naubert, na verdade. O Naubert do vôlei, né? E coincidente, eu joguei vôlei quando eu era adolescente, eu joguei num clube aqui de Porto Alegre e tal. Tenho quase 1,90, tenho boas lembranças dessa época do vôlei também. Que pena que você não vem para comer um camarãozinho com seu amigo aqui. Pô, a gente iria, tá? Pior que a gente iria, porque o Lucas ia para Santa Catarina e eu iria para aí. Só que tava muito cara a passagem. Quanto é que tá a passagem? O que é cara para você? 4 mil. Puta que pariu. Ida e volta, né? Ida e volta, claro, ida e volta. É caro, é caríssimo. É caro. A gente foi agora para o Rio de Janeiro também, foi caro, foi 3 mil reais, ida e volta. Putz. Então, tipo caro, assim... Pô. Vocês moram na ponta do Brasil, longe demais das capitais. Bem complicado. E assim, ó, e tem alguns jogos que o Inter não tá, vamos dizer assim, atendendo no hotel, assim, a gente não consegue nem off, sabe? Então, às vezes, a gente só vai para fazer turismo, basicamente. Não vale. E aí não vale a pena. Ficou a merda a cobertura de clube em muitos sentidos, né? Fecham demais, blindam demais. É que hoje é o seguinte, eu já trabalhei no Inter, né? Eu já trabalhei na assessoria. Sim. E eu sempre dizia o seguinte, cara, nós temos de agir e não reagir. Nós temos de pautar a imprensa e não deixar a imprensa descobrir coisas que façam com que a gente tenha que se defender, né? Então, eu sempre dizia assim para os dirigentes, dá uma coletiva, bota o jogador A, B, C para dar uma coletiva por semana, se for o caso, ou a cada 2 dias, tipo uma coletiva na terça e uma coletiva na sexta. Tem assunto a semana toda. Tem. Se tu não tiver coletiva, eu não tenho assunto para escrever jornal, não tenho assunto para fazer em vídeo, eu não tenho assunto para as lives de YouTube, que agora aumentou muito mais, né? Daí eu vou fuçar a coisa, eu vou futricar. Alessandro Dias, pronto. Aí vou atrás, né? Pá, tome. Daí eu vou pegar e vou ligar para um cara do financeiro, vou ligar para um cara, sei lá, do jurídico, eu vou ligar para um cara da administração e eu vou descobrir coisas que vocês não querem que eu descubra. E que a função nossa é descobrir. A deles é esconder, é guardar. O culpado, quando eu descubro coisas, são vocês, que não me deixaram trabalhando em outra coisa e fizeram eu ter tempo menino, livre. Né? Não dá um bombom pro menino. Quando o bombom para, o menino chora. Não, claro. É a mesma coisa. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando a gente tem, vamos dizer, pauta, e eu não quero dizer que a gente tem que comer na mão do clube, não é isso. Claro. Mas eu estou querendo dizer que o clube pode defender a si mesmo, né, com jornalismo. A assessoria de imprensa não é só responder e-mail de repórter ou pedido de reportagem. Não, a assessoria de imprensa, ela assessora a imprensa, né? Perfeito, meu querido. Fica com Deus. Obrigado aí pela tua participação. Sempre um prazer, cara. Sempre um prazer. Deixa eu te dizer, ó, às vezes não consigo
mas é pela correria da minha vida mesmo, cara. Só para ter uma ideia. Sim, Eu tenho meu canal pessoal, eu tenho Vozes, agora eu estou nos Donos da Bola também da Bandeirantes. Estou correndo, inclusive, para Bandeirantes agora no meio-dia. Então, eu fico muito feliz mesmo, cara, de poder te atender. Eu te tenho como um amigo, um irmão mesmo, hein, que graças a Deus o jornalismo me deu desde 2016, eu acho, né? Acho 2016. Tá ficando velho, porra. Exatamente. Acho que foi 2016 que o Sport liderou um Campeonato Brasileiro e aí te liguei para entender a reformulação do esporte e tal. E aí depois o resto da história a gente fez uma amizade muito bonita. Da 0 Hora, né? 0 Hora. Isso aí. Pois é. Querido, obrigado. Até a próxima. Sorte limitada para você dessa vez, mas que o esporte ganhe, porra. Pelo amor de Deus, me dá essa. Vamos fechar num empatezinho? O que tu acha? Não, porra, de empate, eu tô em casa, porra. Eu não posso. Valeu, queridão. Forte abraço. Tchau. Bom final de semana para ti. Um abraço. Você também, todo mundo. Tchau. Valeu, tchau. Pois é, Alexandre Ernest, nosso amigo lá de Porto Alegre, famosa Poa, né? Poa de Porto Alegre. Graças a Deus, sem enchente, tudo bem, tudo maravilhoso. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau.